Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando aqui mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com. Então, eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? Nós estamos iniciando mais uma aula pelo canal Educação e na nossa aula de hoje, como vocês já sabem, a gente está discutindo sobre a história do nosso território, né? De que forma que ocorreu a colonização do Brasil, os efeitos, o impacto disso tudo. Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Então, olha aqui. Hoje a gente vai falar, né, sobre a formação histórica do período colonial até a atualidade. Lá, hoje, né, dia 19 de setembro. Então, o objetivo aqui da nossa aula é compreender o processo de colonização do estado do Piauí, que ocorreu ali por volta do século XVII, e a gente ainda vai discutir aqui sobre aspectos econômicos e sociais do Piauí durante o século XIX e XX. Vamos entender o que foi a balaiada, o que foi a Batalha do Genipapo, né? Durante todo esse mês de setembro e também outubro vai ser uma aula bem focada na história do nosso estado. Bom, então, lembrando, aqui nós estamos na aula 14. Em toda a aula, vocês já sabem o esquema, toda a aula eu estou colocando aqui o número para que você não fique perdido, para que você consiga entender quais são os conteúdos que nós estamos discutindo aqui. Então, na aula passada, por exemplo, a gente aprendeu que a colonização do Piauí teve início por volta do século XVII, lembra? Eu estou sempre falando, gente, se liga aqui em relação aos séculos, né? Não para ficar decorando, mas é muito importante que você consiga se situar onde você vive. Então, no começo do século XVII, os vaqueiros, vindos principalmente da Bahia, chegaram procurando pastos e passaram a ocupar a região. Em 1718, né, o território, até então sob a jurisdição da Bahia, passou para do Maranhão. Né? Isso aqui sobre o processo de como que o Piauí ele acabava sendo administrado por outras regiões, eu ainda vou focar na próxima aula. Então, lembra, Piauí começou a ser colonizado ali por volta de 1650, 1660, na metade do século XVII, principalmente por colonos, vaqueiros que vinham do estado da Bahia e também de Pernambuco. Nós vimos aqui que o capitão Domingos Afonso Mafrense, ou capitão Domingos Sertão, como ele era conhecido, foi um dos maiores sesmeiros que ocuparam essa região, né? Lembra, sesmeiros era a galera que recebia a terra, tá bom? É uma espécie de doação. Bom, por volta de 1670, né? Vou voltar aqui para focar um pouco nessa ideia aqui dos sesmeiros. Ó. Quando a gente estuda sobre a história do Brasil, a gente aprende que a colonização de fato do Brasil tem início por volta de 1530. E uma das estratégias que foi utilizada foi justamente dividir a terra através das capitanias hereditárias. Portugal tinha o objetivo de ocupar esse território, né? Justamente porque era um território muito rico. Então, ele tinha muito medo, né, de que outros países conseguissem dominar e colonizar o nosso território. Então, começa a dividir essa terra, principalmente para portugueses, né? E aí, nesse sistema aqui, o Domingos Afonso Mafrense, ele também recebia essas terras e veio ocupar as terras aqui dentro do estado piauiense. Bom, e aí por volta de 1670, o Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, em que na aula passada a gente discutiu sobre essa ideia se os bandeirantes eles eram heróis ou eles eram vilões. Lembra que a gente desenvolveu essa discussão e a gente aprendeu que todo o trabalho que foi desenvolvido pelos bandeirantes paulistas foi um trabalho, gente, de extrema violência, porque eram pessoas que iam entrando dentro do território, capturando indígenas, estuprando mulheres indígenas, né, escravizando a população indígena, e foi justamente esse tipo de gente que colonizou o Piauí. Né? Então, o objetivo aqui era justamente desenvolver
a pecuária dentro do Brasil, né? Lembra que a gente também já aprendeu aqui que o Piauí é o único estado do Nordeste que foi colonizado e ocupado do interior para o litoral. Por isso que o Piauí é o único estado do Nordeste que não tem a capital no litoral, né? Então, Ceará, Fortaleza, capital no litoral. João Pessoa, deixa eu ver quem mais. É Paraíba com João Pessoa no litoral, Pernambuco com Recife no litoral, Salvador, Bahia, né, com Salvador no litoral. Então, Piauí, 9 estados no Nordeste, só o Piauí, gente, que não tem praia na capital, né? Isso porque o nosso estado, ele foi colonizado do interior para o litoral, porque se entendia o quê? A galera vinha da Bahia e de Pernambuco, entravam primeiro no sul do país, né? Entravam primeiro no sul do estado, então iam ali desenvolvendo logo a pecuária, que era a criação de gado. Por isso mesmo que o Piauí ele ficou conhecido como o curral e o açougue do Brasil, porque a gente criava o gado, matava e vendia essa carne para o Brasil inteiro, porque se entendia que no interior deveria se desenvolver outras atividades econômicas e no litoral deveria ser a cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar durante o século XVI e XVII foi a principal atividade econômica, né, de exploração aqui no Brasil. E como o Piauí ele é colonizado já na metade do século XVII, então a gente viu aqui justamente, né, que a ideia era desenvolver esse trabalho era com a pecuária. E aí lembra, né, que o Piauí era conhecido como o curral e o açougue do país. Bom, e outro ponto, né, que foi marcado, ó, os colonos se envolveram, gente, em muitas lutas contra os grupos indígenas aqui, justamente pela disputa da terra. E aí é muito importante a gente entender que a terra, para essa população indígena, ela não é somente ali um espaço físico. A terra, gente, ela tem uma ligação direta com a identidade, com a história, com a cultura, com a luta pela sobrevivência desse povo, tá bom? Quero muito que você se ligue nisso. Bom, e aí agora, né, a gente precisa compreender como que o Piauí estava aqui no contexto de independência do Brasil. Então, olha o contexto histórico. Nós temos aqui em dezembro de 1822, o Dom Pedro, gente, ele é coroado, né? E a gente acabou de comemorar essa independência do Brasil, mas a gente precisa lembrar, e eu já falei aqui durante as nossas aulas, que foi uma independência muito mais na teoria do que de fato na prática, justamente porque ocorreu muita dependência econômica em relação à Inglaterra. O Brasil, para ele se tornar independente, a gente teve que primeiro pagar uma indenização para Portugal. Então, a gente teve que primeiro fazer o empréstimo com a Inglaterra e aí sim pagar a nossa independência. Isso aí é um marco para o início da dívida externa do Brasil. Né? Outra coisa, a gente continuou com as nossas velhas estruturas sociais e econômicas. Então, o Brasil continuou desenvolvendo o latifúndio, a agroexportação, a monocultura, o escravismo. O latifúndio, essa exploração desenfreada da terra. A agroexportação é que basicamente, né, os nossos produtos agrícolas, eles não ficavam no Brasil, eles eram vendidos para a Europa. Também a monocultura, que é aquela cultura de desenvolver uma única atividade econômica, como é a cana-de-açúcar. Então, preste atenção, olha, o Brasil, assim que os portugueses chegam ao Brasil, eles vão começar a fazer a retirada do pau-brasil. Fazem isso de 1500 até 1530. Depois a gente tem, de fato, o início da colonização, que é a partir de 1531, com, né, os primeiros colonos agora de fato vindo ocupar a terra com as capitanias hereditárias, né? E aí a gente já tem logo o quê? O açúcar, gente. Dois séculos, 200 anos só explorando açúcar, explorando açúcar, explorando açúcar. Depois a gente chega no século XVIII explorando o ouro sem parar. Então a monocultura também foi algo muito decisivo para que pudesse atrapalhar o desenvolvimento aqui do Brasil, economicamente falando, porque a gente
acabava tendo uma exploração desenfreada dos nossos recursos naturais, a retirada dos nossos recursos, tá bom? Bom, também não existia o quê? Não houve participação popular no processo de independência, tá bom? Então, a gente aqui uma aliança, e aqui é muito importante a gente pensar nisso, não teve participação popular, né? A gente vê, é muito engraçado e triste, eu fico revoltada enquanto aqui uma professora de história, enquanto uma pessoa que vive dentro de um país, né? A gente não conhece a história do nosso país. A realidade é essa, né? A galera parece que só estuda história, só tem noção sobre isso quando está aqui no ensino médio. Depois, parece que eu vou entrar no ensino superior, não tenho uma disciplina de história, eu não tenho a obrigação de conhecer a própria história do meu país, né, gente? É por isso que a gente fica lá no 7 de setembro, a galera quer receber coração de rei no Brasil. É isso que a galera quer, né? E aí eu faço o quê? Eu bato palmas, eu aclamo Dom Pedro I lá no Rio Ipiranga, dizendo independência ou morte, gente? Claro que esse cara não estava interessado com isso, né? Então, tal que em 1831 ele abdica do trono e ele volta para Portugal. E qual é a grande questão aqui, né? É que não teve participação popular na independência do Brasil. Né? O povo, de fato, não participou daquele processo. Né? Nós tivemos muitos conflitos de luta pela independência, que muitos foram foram massacrados. Quando o Dom Pedro I ele decide instaurar essa independência, ele sentia muita pressão do povo, mas ele não chama, ele não participa desse processo. Ele não dá o protagonismo para o povo que de fato lutava. É por isso que ele está lá. Toda vez que a gente fala na independência é quem? Dom Pedro I, né? Então eu lembro apenas dele e não da população que lutava. Ok? E aí, por que o Dom Pedro I faz isso? Gente, ele tinha o interesse, né, de estabelecer ali um domínio com as elites brasileiras, com a elite brasileira que queria permanecer com os seus privilégios, né? Então, é uma independência muito mais na teoria do que, de fato, na prática, gente. E a outra piada pronta disso aqui é que quando o Brasil, a gente passa pela independência, a gente não vira uma república. O Brasil aqui, quando a gente passa por uma independência, a gente vira um império. Olha a piada. Piada de mau gosto, né? Esse país mesmo é uma piada de mau gosto. Porque na América Latina, a maior parte da América Latina, quando passa por um processo de independência, viraram uma república. E república significa o quê? Que prova que aí, na teoria, a gente iria participar das decisões políticas, a gente ia poder votar. Mas o Brasil não vira uma república, o Brasil vira o quê? Um império. Dom Pedro I, beleza, vou ficar aqui no Brasil, fica aqui mais 9 anos, Portugal começa a pressionar ele para ele ter que voltar, o cara volta, deixa um filho de 5 anos de idade, nunca mais nem viu o filho, e aí deixa o Brasil sobre uma regência, e a criança com 5 anos de idade, não tinha nenhuma capacidade para poder administrar um país. E aí o que acontece? Golpe da maioridade, em que o Dom Pedro II se torna imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade. Por isso que a gente diz que é um golpe, né? Porque era a ideia de dizer, olha, beleza, Dom Pedro I foi embora, nunca mais nem pisou aqui, nunca mais nem viu o filho, deixa a criança aqui com 5 anos de idade para ser o imperador do Brasil, mas não proclamou a república. Então, minha gente, por favor, não estou aqui ensinando ninguém a ficar dando parabéns para um cara que não fez absolutamente nada. Né? A gente tem mudado a história no Brasil, refletido sobre isso, né? Não tem como a gente achar que foi uma independência que a gente teve aqui apenas Dom Pedro I como o grande Deus, né? Então, vamos se ligar. Olha aqui, para refletir, eu quero aqui que vocês deixem essa atividade
para a classe, né? Porque eu quero que você reflita, que você discuta um pouco sobre isso agora quando você estiver assistindo essa aula. Olha que essa charge, né? Então a gente vê aqui 3 pessoas que são brancas, né, com um chicote ali na mão, a população negra ali, né, sendo escravizada, e a um deles diz assim: "Não permitiremos a volta dos tiranos, opressores do povo brasileiro." E o outro: "Agora somos um país moderno, liberal." Que país moderno, liberal, continua com a escravidão, gente? O Brasil, ele continuou sendo um império. A gente se torna independente em 1822. E o que que vai acontecer aqui no Brasil? A escravidão só vai ter fim lá em 1888, e a população negra ela nem sequer foi inserida dentro da sociedade. Não teve acesso à saúde, à educação, à geração de renda, trabalho, moradia, segurança, ou seja, os direitos básicos para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade com dignidade, né? Então não gerou nenhuma transformação. E aí eu pergunto, o Brasil realmente se tornou independente de Portugal em 1822, gente? E a resposta é não. A resposta é não, porque como eu expliquei, as nossas velhas estruturas políticas, elas permaneceram, né? O uso desenfreado da terra, a escravidão, a monocultura. Então é muito importante que vocês pensem sobre isso, tá bom? Bom, então agora eu já expliquei o contexto aqui da independência. Eu quero que você se ligue agora no Piauí, como que o Piauí ele se envolveu. E para a gente entender isso, a gente precisa aqui falar, ó, da Batalha do Genipapo de 1823. Essa batalha, gente, ela ocorreu no dia 13 de março de 1823. Lembra que agora ela foi incluída lá na bandeira do Piauí? Na nossa aula sobre os símbolos e identidade, a gente discutiu um pouco sobre isso. Então, ocorreu essa batalha no dia 13 de março de 1823, uma batalha que foi decisiva para a independência do Brasil, que é a Batalha do Genipapo, em que cearenses e maranhenses se juntaram ao povo do Piauí nessa importante data histórica para lutar contra as resistentes tropas portuguesas lideradas pelo Major João José da Cunha Fidié. A data ela é geralmente esquecida nas aulas de história do ensino fundamental e médio, e apesar de ter sido de grande importância para todo o país, não é facilmente encontrada nos livros de história. Aqui no Piauí, é claro que a gente, né, eu espero que você já tenha aprendido um pouco também sobre a Batalha do Genipapo, porque realmente ela não aparece nos livros de história. Então a gente esquece, a gente anula a história do povo simples, pobre, que lutou pela independência. E aqui no Piauí, a gente precisa conhecer mais, gente, a nossa história, né? Conhecer a história do nosso estado. Como é que eu vivo dentro de uma cidade? Como é que eu vivo dentro de um estado e eu não sei nada da história da minha cidade? Aí tu pode dizer, ah, professora, mas para a senhora é fácil, né? A senhora é professora de história. Para mim também não é fácil, não. Tu acha que a gente tem material suficiente? Claro que não, gente. Tem mesmo é que mexer na internet. Muita coisa do que eu trago aqui a vocês, nem sequer eu tive acesso dentro da universidade. Eu tive que buscar, procurar. Então, a gente precisa conhecer a nossa história. É uma questão de identidade, de memória, tá certo? Então, e aí, infelizmente, é uma história que ela não aparece nos livros de história quando a gente pensa aqui no contexto nacional, né? Então, é muito importante que a gente reflita e que a gente, de fato, se interesse em conhecer a história do nosso país, do nosso estado. E você aí da sua cidade, você que está assistindo essa aula agora, você conhece a história da sua cidade? Sabe como é que ela foi colonizada? Sabe se teve escravidão, se teve indígenas, pessoas negras sendo escravizadas? Qual a história do rio que está aí na tua cidade?
Qual é a história aí do prédio mais antigo, da casa mais antiga da tua cidade? E aí, como é a tua história? Tu nasceu na tua cidade? O que que tu sabe sobre ela? E a história dos teus pais? Nasceram na cidade que tu vive? Gente, vamos se interessar para a gente poder conhecer a história da nossa cidade, a história do país que a gente vive, tá bom? Olha, então, mesmo no Piauí, poucas pessoas têm conhecimento sobre a grandeza dela, mas alguns historiadores e alguns políticos já estão tentando mudar a situação, já está em curso, né, a implantação da Batalha do Genipapo na disciplina de História. Bom, eu, enquanto professora, não vou ficar esperando aqui a legislação ou um político tornar isso aqui uma lei obrigatória. Eu já estou fazendo aqui a minha parte, né, gente? Então, eu espero realmente que um dia a Batalha do Genipapo ela possa estar em todos os livros de história desse país, né? Seria algo incrível, seria algo para valorizar a nossa história, para a gente realmente assim ter orgulho, sabe, da gente viver na região Nordeste, uma região que sofre com tanta desigualdade social. Uma região que muitas vezes a gente, né, sofre todo um preconceito em relação à nossa cultura, os nossos sotaques, né? Que são 9 sotaques, né? Vou só falar assim, porque são 9 estados dentro da região Nordeste. A gente tem uma galera no Brasil que não sabe nada de geografia e é uma região que sofre tanto preconceito. Então, que a gente possa ter orgulho da nossa história, que a gente possa ter orgulho de que nós nascemos e vivemos dentro do Nordeste. Eu, pelo menos, eu enquanto mulher nordestina, professora, tenho muito orgulho de onde eu venho e eu quero muito, eu espero que você também tenha esse orgulho, tá certo? Bom, então como foi que aconteceu a Batalha do Genipapo, gente? Olha, a batalha ela aconteceu às margens do rio Genipapo, onde atualmente nós encontramos a cidade de Campo Maior, no Piauí. A batalha ela se iniciou após terem sido descobertas as intenções do comandante das tropas portuguesas, né, que era o quê? Manter a região sob domínio português para abafar os movimentos de independência que se desenvolveram na área, né? Então, gente, muita gente aqui no Nordeste lutava para poder garantir essa independência, mas era tudo muito abafado, de uma forma extremamente violenta. E aí os brasileiros decidiram então impedir que o plano dos portugueses fosse realizado e travar uma luta entre o Império do Brasil e o Reino Unido de Portugal. Né? Era essa a ideia. Né? Então, o lado brasileiro estavam pessoas simples, lavradores, artesãos, escravizados, roceiros, vaqueiros, enquanto do lado português haviam soldados bem treinados, bem armados e a cavalo. Então, de cara, tu já consegue identificar que foi uma luta muito desigual, porque os recursos eram muito diferentes, né? Então, a gente tinha uma galera ali artesão, gente, uma galera vaqueira, uma galera simples, uma galera que trabalhava com a terra para poder garantir a sua sobrevivência. Não tem como a gente dizer como é que esse povo ia viver, certo? Como é que essa galera aqui ia conseguir viver? Como é que essa galera ia conseguir lutar com uma pessoa que tem uma arma, né? Que tem lá uma pólvora, uma arma para te dar um tiro. Como é que tu vai tretar com uma pessoa assim, né? Não tinha chance da gente ganhar, infelizmente. Então, muitas pessoas perderam suas vidas, justamente porque o poder de Portugal era muito grande, as revoltas, os conflitos que existiam aqui no Brasil, essa população, elas eram de fato exterminadas, né? Lembra que a gente já aprendeu aqui justamente sobre o extermínio da população indígena. Porque uma pessoa simples, uma pessoa trabalhadora, ali um agricultor, um artesão, não vai ter uma estratégia, nenhuma tática de guerra contra soldados bem treinados e muito bem equipados, tá certo? Bom, então a Batalha do Genipapo, gente, ela é conhecida como uma das mais sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro. Isso se deve ao fato de que os brasileiros não foram para a luta com armas,
né, de guerra de fato, mas sim com facões, com machados, com porretes e com algumas armas artesanais. Então, cerca de 200 brasileiros foram mortos e outros 542 foram feitos prisioneiros por Portugal, enquanto 116 portugueses morreram e 60 ficaram feridos. Mas olha a diferença, né? A gente tem uma diferença aqui que ela é gritante, enquanto 200, os números que a gente tem. Então, enquanto 200 morreram, 116 portugueses morreram e olha a quantidade de feridos e de pessoas que foram transformadas em prisioneiros, 542. Então, de fato, gente, faz uma diferença muito, mas muito grande mesmo. Bom, e aí os brasileiros, né, maranhenses, piauienses, cearenses, perderam a batalha, mas fizeram a tropa mudar, né, de Portugal, mudar de percurso, e evitaram que o exército português fosse até a capital, até Teresina, onde, por não haver exército de prontidão, seria muito fácil tomar o comando de tudo, né? Então, é um embate que foi crucial para o processo de emancipação do Brasil e é lembrado até hoje como um gesto de coragem, onde o bem da maioria se sobrepôs ao medo de perder a vida. E isso aqui, gente, é quase uma luta que a galera lutou mesmo sabendo que tinha poucas chances de conseguir sobreviver. E mesmo assim lutaram, né? Então é uma luta em que a galera disse, olha, beleza, a gente está aqui, se for para a gente perder a vida, a gente vai perder, porque a gente vai lutar por essa independência. Então é algo que sempre que você lembrar, né, que se hoje também o Brasil, o Piauí, ele é independente, ele tem autonomia, é porque outras pessoas lá, né, em 1823, no século XIX, lutaram para que isso pudesse ocorrer. Bom, em 1973, já no século XX, foi criado um monumento na cidade de Campo Maior para homenagear as pessoas que se sacrificaram na Batalha do Genipapo, que completa 200 anos em 2023, né? Aí na tela vocês estão vendo uma publicação que foi escrita pela professora Josefina Ferreira Gomes de Lima, que é mestre em literatura e cordelista, e ela tem um projeto gráfico que é de Sanatiel Costa, né, e ilustrações do Marcos P. E aí vocês estão vendo, ó, Batalha do Genipapo, a peleja piauiense pela independência do Brasil. Então é muito interessante que a gente valorize a nossa cultura, que a gente conheça a nossa cultura, porque não tem como, né, gente? É a nossa própria história, é a nossa memória, é a nossa identidade. Então é muito importante que a gente conheça de fato como que isso ocorreu. Bom, olha aí, né, na BR que a gente passa lá por Campo Maior, a Batalha do Genipapo, ela ocorreu às margens do riacho, de mesmo nome, né, lá em 13 de março de 1823, a qual foi decisiva para a independência do Brasil e também para a consolidação do território nacional. Então, sempre que a gente está indo para o norte do Piauí, a gente passa aqui pela cidade de Campo Maior com o monumento da Batalha do Genipapo. Bom, ainda que, olha, o complexo possui uma grande área gramada, um museu, um pórtico que atravessa a rodovia, né? Como a gente viu isso aqui, né? Chamado de um pórtico que atravessa a rodovia. Né, da rodovia da BR-343 e duas áreas de demonstração da história do combate e também é um local que fica próximo do embate ocorrido à época da batalha. Então é muito interessante que a gente conheça, né, a nossa história, a importância e lembrar que se não está na maioria dos livros de história ao redor do Brasil, bom, pelo menos aqui a gente precisa conhecer a nossa história. Bom, outro conflito fundamental que muitas vezes não aparece nos livros de história e quando aparece só é citado o nome do Maranhão é a balaiada, que é um marco na história das lutas sociais no Piauí, gente. A balaiada, ela foi uma revolta iniciada na província do Maranhão, mas ela acabou se espalhando também aqui pelo Piauí, no Ceará, entre os anos de 1838 e 1841. Olha aí, é um pouco tempo depois, né, da Batalha do Genipapo.
E esses conflitos foram travados, gente, envolveram forças políticas locais aqui no Nordeste, como os bem-te-vis e os cabanos. Primeiro, quem são esses bem-te-vis, né? O grupo Bem-te-vi é um nome tirado do jornal Bem-te-vi, que representava a população urbana que era contra os abusos dos proprietários de terras e também contra os abusos dos comerciantes portugueses. Então, foi um conflito que envolveu essas políticas locais, como os bem-te-vis, os cabanos, além de sertanejos, quilombolas, indígenas e mestiços. Marcou também um momento de grande instabilidade econômica, política e social do período regencial aqui no Brasil Império. Lembra que esse período regencial é justamente a partir de 1831, quando Dom Pedro I ele volta para Portugal e vai até 1840, que é quando é dado o golpe de maioridade, em que o Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, ele dão um golpe os regentes e aí o Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, se torna Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Beleza? Bom, e aí qual é o contexto histórico? Olha, desde a independência do Brasil, lá em 1822, a gente já analisou aqui, né? O Brasil se viu em um quadro de muita tensão, de muita instabilidade política e econômica, que acabou se agravando com a abdicação de Dom Pedro I lá em 1831. Então, havia essa dificuldade de unificar o Brasil como um projeto nacional, né? A independência, hoje a gente fala muito dessa ideia, você precisa ser, né, ser patriota, né? Mas aqui no Brasil a galera é patriota, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Mas aqui a ideia é o que a gente é patriota, mas a galera falava, olha, que patriota o quê? Por que que eu vou ter tanto orgulho de ser brasileiro se quem está governando meu país é um cara que é português, um cara que manda matar quem luta pela independência? Não é isso? Então, a maior parte da população, gente, aqui no Brasil, não participava das decisões políticas, né? Porque não possuíam terra. Aqui no Brasil, durante o período, até mesmo quando a gente se torna uma república, quem é que vai votar no Brasil? Só poderia votar quem era homem, acima dos 21 anos de idade e que tivesse terra, e branco, né? E sendo que a maior parte da população brasileira era negra analfabeta. A maior parte da população brasileira não sabia ler, então não votavam. E não sabiam ler não porque não queria, porque o país não tinha estrutura para poder oferecer educação. Tá certo? Então é muito importante, né? Porque tu pode dizer, professora, se o cara não lê, não sabe de nada, como é que ele vai votar? Gente, não é assim que funciona, não. A gente precisa ter recortes sociais, né? Hoje a gente sabe que é função do Estado. Ele tem a obrigação de oferecer educação gratuita e de qualidade. Mas não era essa realidade aqui no século XIX, né? Então a galera não sabia ler, não é porque não queria, é porque de fato não tinha estrutura e nem incentivo para a educação, tá bom? E aí, olha, esse medo, né, do desmembramento, né, Portugal e Espanha, gerava muito medo nesse império, ao mesmo tempo que os antigos vice-reinados espanhóis acabaram se fragmentando justamente com revoltas locais, né? Então, aqui na América Latina, a galera começa a se revoltar, a lutar pela sua independência. E é justamente por isso que o Pedro de Alcântara, o cara só tinha 5 anos de idade. Não dava para ele poder governar o país, né? Então, uma regência foi instituída, nós tivemos algumas pessoas ali dentro do Brasil, né, que tinham poder político, que foram reger o Brasil, até que o Pedro de Alcântara ele tivesse 18 anos de idade. Mas, claro, deram um golpe antes, né, país do golpe, e aí a gente teve aí o Pedro de Alcântara, que se tornou um imperador com apenas 14 anos de idade. E a ideia é que acreditavam assim, olha, lá tem muita revolta no Brasil, a gente precisa resolver, então coloca esse menino aí para ser imperador. Então, e aí, o que foi que motivou a balaiada, gente? 2 acontecimentos deram início aos conflitos que se estenderam até 1841. Primeiro, lá em 1838,
O Manuel Francisco de Anjos Ferreira, ou simplesmente o Francisco dos Anjos, ele era um fabricante de balaios. O balaio é justamente esses cestos que são de palha, que é muito comum aqui no Nordeste, né? Então, o Francisco dos Anjos ele organizou um bando para aterrorizar o interior do Maranhão. Os motivos da sua empreitada não são muito reconhecidos pela historiografia, né? Algumas fontes indicam que se tratava de um gesto de vingança após duas filhas suas serem violentadas por integrantes da polícia local, sem que houvesse qualquer tipo de punição. E era muito comum, né? Milhares de mulheres negras e indígenas eram violentadas sexualmente aqui no Brasil. Bom, então em dezembro de 1838, um grupo de vaqueiros empregados de Padre Inácio Mendes de Moraes, ligado aos bentivis, que era a galera ali trabalhadora urbana, foram presos em uma cadeia local, né? E 2 dias depois, numa cadeia local de Vila Manga, pelo subprefeito adversário político ligado aos cabanos, que era o José Egito. E 2 dias e meio após a prisão, o Raimundo Gomes Vieira, que era um dos vaqueiros que trabalhava para o padre, transportando do gado do Maranhão ao Piauí, liderou um assalto à cadeia da vila com o objetivo de libertar essas pessoas que estavam presas. E em janeiro de 1839, o Raimundo Gomes Vieira pediu e conseguiu o apoio do Francisco dos Anjos, o balaio, que é o termo que acabou caracterizando também os integrantes desse motim, que acabou se espalhando por toda a província do Piauí. Uma galera revoltada justamente por todas as desigualdades que existiam aqui. Lembra, balaiada, porque um grande personagem, que foi o Francisco dos Anjos, era um cara que fabricava balaio, o cesto, né, de palha. E aí os bentivis aproximaram-se dos revoltosos e em determinados momentos ajudaram-nos com munições e alimentos. E nesse mesmo ano, 1838, os revoltosos radicalizaram, gente, recebendo o apoio de novos grupos, de novas lideranças, como foi o caso do Cosme Bento das Chagas, um chefe de um quilombo local que chegou a contar com mais de 3.000 africanos nesse conflito. E aí, nesse momento, os bentivis começaram a se afastar do movimento, buscando uma saída para a situação, né? Mas foi, de fato, uma revolta muito grande. E aí os balaios, né? Aí na tela vocês estão vendo Negros com Cestos, o nome dessa obra, do Moreal, do René Moreal. Os balaios, gente, eles passaram a contar também com o apoio de mestiços, indígenas e diversos grupos sociais que pertenciam às camadas mais pobres e vulneráveis da população. Diferente dos bentivis, né, que era uma galera de classe média. Então, como eles não sentiam o mesmo sofrimento de uma pessoa pobre, negra, ele diz assim, olha, galera, tô de boas, viu? Eu queria aqui gerar uma mudança, mas está ficando muito sério, vou vazar, né? Obviamente. Então, não se tratava, portanto, de um movimento unificado com interesses comuns. Por isso é muito importante compreender tantas disputas políticas, como também a grave crise econômica que estava sendo provocada, principalmente pela crise do algodão, que penalizava fortemente a população que era mais pobre. E a revolta era justamente utilizada como uma maneira de conseguir sobreviver. E aí nós temos aqui as consequências e o desfecho da balaiada. Para conter os revoltosos, lá em março de 1839, o Manuel Felizardo de Souza e Melo assumiu o cargo de presidente da província do Maranhão. Com uma tropa de aproximadamente 400 homens, as forças do governo foram derrotadas pelos balaios. Nessa altura, a revolta ela também já estava principalmente no Piauí, né? Em julho de 1839, a cidade de Caxias, que é bem próxima aqui da cidade de Teresina, né, mas ela está no Maranhão, ela foi tomada pelos balaios, despertando o pânico do governo provincial, né, do governo português e de uma possibilidade de invasão da capital, São Luís do Maranhão. E aí, diante disso, o grupo político dos bentivis afastou-se dos balaios, aproximou-se do novo presidente da província, chegando inclusive a colaborar com os cabanos na tentativa de acabar com o movimento.
E assim, gente, o governo central acabou nomeando o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, né, com o poder de acabar ali com essa revolta no Piauí, no Ceará. Ele tomou posse e começou a mobilizar forças para combater os balaios. Com um destacamento de olha isso aqui, 8.000 pessoas, o coronel acabou atacando os revoltosos. Aos poucos, gente, o movimento que lutava por mais igualdade foi sendo derrotado, né? Muitas pessoas foram quê? Mortas, assassinadas. E os conflitos deixaram um saldo de aproximadamente 12.000 balaios mortos, né? O coronel, acabou sendo condecorado como Barão de Caxias e depois ele ainda virou Duque de Caxias, né? Então, nós estamos aqui encerrando a nossa aula de hoje. A gente conheceu a Batalha do Genipapo, a gente conheceu aqui a Balaiada, justamente para poder compreender sobre a participação de uma população simples, trabalhadora, escravizada, que tanto lutou para que a gente pudesse ter igualdade, para que a gente conseguisse ter, de fato, uma participação nas decisões políticas do nosso país. Era uma luta, gente, simples por melhores condições de vida, tá bom? E aí, para a gente encerrar nossa aula, toda a aula eu deixo aqui a atividade para casa. Então, eu quero que você responda qual o significado histórico da Batalha do Genipapo e também que você diga, qual a especificidade da balaiada quando comparada às outras revoltas que ocorreram na mesma época. Lembra, a gente teve uma participação popular em peso aqui, tá bom? Então, nós estamos aqui encerrando a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender, que vocês estejam gostando aqui de conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil e do Piauí. Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.